Então eu queria convidá-los para continuar, fazendo aqui então um anúncio de que no dia 4 de agosto, se não me engano, uma segunda-feira, nesse mesmo local, nós começamos o curso da Metafísica com esse livro aqui, ó. Há apenas 2 edições da Metafísica em português do Brasil. Há uma edição portuguesa que custa muito caro, é difícil de encontrar, mas existe uma edição feita pelo Edson Bini, traduzido direto do grego, e essa aqui, que é a edição Príncipe, digamos assim, que é a edição traduzida pelo Giovanni Reale, que tem o texto bilíngue. Ele traduziu do grego, mas o italiano do Giovanni Reale traduziu para o português, né? Então essa aqui é uma edição intermediária, indireta, mas ela é uma edição extraordinária, com comentários maravilhosos a esse livro fundamental do Giovanni Reale. Então o que nós acabamos arrumando é o seguinte: o curso custa R$400. O livro do Giovanni Reale, esse aqui, custa no comércio R$178, que é um preço muito fora de propósito. Nós conseguimos comprar o livro mais barato, comprando por atacado pela editora, por R$124. O que significa que daria para fazer o curso com 4 prestações, 1 mais 3, de 131, com o livro incluído. Se alguém não quiser comprar o livro, quiser fazer uma fotocópia dos colegas, então o curso baixa o preço para 400, 1 mais 3 e 100. Essas são as opções econômicas. 1 mais 3 e 100 sem o livro. Agora, quem quiser comprar o livro tem que dizer para nós cedo, né? Porque nós vamos fazer uma compra única, ou com o livro em 4 vezes 131. Então, 1 mais 3 de 131 com o livro, ou 1 mais 3 de 100 sem o livro. E aí, quem não comprar o livro pode fazer um fotocópia. Agora, se for comprar direto, vai pagar 178, o que é bem mais caro, né? Então, eu também acho que o livro é muito caro, mas infelizmente não tem saído, porque essa editora Loyola aqui é uma editora católica que não tem preço muito católico. Então, o material da Loyola, de modo geral, é caro, mas é um investimento extraordinário, é um livro para a vida inteira, capa dura, muito bem feito. Se você dar uma olhadinha, vou passar aqui para a Mônica, que é o livro da Metafísica. Então, ficamos com essas 2 opções. E quem quiser fazer o curso, por favor, entrar em contato com a Patrícia, deixar o nome, fazer uma reserva. Vai ser nesse local, não tem mais dúvidas, e vai ser sempre às segundas-feiras, pulando cada quinzena, começando aí no início de agosto, se não me engano, dia 4. Dia 4 é nosso primeiro dia, então, tem aqui aquela filipeta, né? 4 de agosto. Tá? Aliás, quem precisar de filipeta... Quem quiser a filipeta? Vocês não receberam filipeta? Não. Puxa vida, que monstro que eu sou. Então, tá aqui, ó. Quem quiser é só pegar aqui depois, tá? Fica à vontade, as filipetas do curso da Metafísica. Então, aí só não tem na filipeta o preço, porque até essa semana, até hoje, nós estávamos na dúvida ainda sobre qual livro iríamos usar. E agora, fizemos aí essa solução, acho que é uma solução que tem aí, se fosse pegar outro livro, ia ficar R$50 mais barato. Eu acho que não vale a pena pela diferença de qualidade. É melhor pegar o livro do Giovanni Reale mesmo, porque o que há de bom no outro livro vocês também recebem, porque como eu fico estudando com 2, eu fico então fazendo esse controle para não deixar escapar as preciosidades bíblicas que são do... para poder comprar o livro? Olha, a gente tem que comprar os livros depois que tiver uma certa ideia da quantidade. O primeiro encontro do dia 4 não vai ter leitura do livro, porque eu vou fazer o resumo do livro. Então eu vou contar para vocês o que é a metafísica do Aristóteles, basicamente com as grandes ideias, vai ser assim, um super palestrão de 3 horas e meia.
E aí, nesse dia, nós acertamos aí a quantidade de livros, e em 15 dias nós conseguimos trazer os livros aqui. Como foi com a história? Se acontecer e ainda não conseguimos nesses 15 dias, nós fazemos fotocópia dos primeiras páginas para vocês, para a gente poder entrar no vídeo logo na segunda aula. Então isso não tem problema. Então a gente vai definir, de fato, quantos livros compraremos só no dia 4 de agosto, que é quando começa aqui o curso oficialmente no semestre que vem. Tá certo? Tá? Então, vocês estão... E a ideia é começar dia 4 São 10 encontros, como sempre pulando 15 dias. Não tem feriado nenhum, de modo que é 15 dias mesmo. Tá? Dá certinho. E precisando fazer mais um encontro esse, a gente faz, né? Sempre faz isso, não tem problema. Mas é um livro muito diferente desse aqui, é muito melhor acabado, é muito mais fácil de ler, e é um livro de importância extraordinária. Como eu digo para vocês, na verdade, os 5 livros fundamentais de Aristóteles são a Ética Nicômaco, a Política, a Metafísica, a Física e a Alma, da Alma, que são, digamos assim, a dose mínima que alguém deveria ler para ter uma vida intelectual plena. Menos do que isso, assim, é pouco. Vamos lá. A sequência não é tão importante, né? Mas são o seguinte: da Política de Aristóteles, a Ética Nicômaco, que nós estamos acabando de ler hoje, a Metafísica, que é o próximo, da Alma, que é a Psicologia de Aristóteles, e a Física. A Física é uma metodologia assim, de ciência. É um livro maravilhoso. Não sei como é que está a tradução disso. Que é um desastre isso, né? A gente está o tempo todo com esse dilema da tradução, né? A Alma e a Ética Nicômaco, Física, da Alma e a Metafísica. Da alma. Da Alma é o nome do livro. Isso nos remete, então, pessoal, para o livro 10, na página 291. 291. Então, livro 10, o último livro dessa obra chamada Ética Nicômaco. Muito obrigado, André, tá, de ter lido. Queria aí solicitar um próximo voluntário, quem gostaria de ler. Marcos, então vamos lá. Livro 10, então, e aqui então ele faz um super fechamento apoteótico, né? Apoteótico, para dizer o mínimo, tá? Então vamos lá, então. Livro 10. Nosso próximo trabalho é, sem dúvida, discutir o prazer, pois se pensa ser ele aquilo que está mais estreitamente vinculado à nossa natureza humana. Essa é a razão por que o prazer e a dor estão presentes na educação dos jovens, como meios de orientar o rumo deles. O castigo e a premiação, né? Nesse sentido. Ademais, gostar ou desgostar das coisas das quais é certo gostar ou desgostar é considerado um elemento de máxima importância na formação do caráter virtuoso. O prazer e a dor se estende ao longo da existência inteira e exercem muito peso e influência na virtude e na felicidade, visto que os seres humanos elegem o prazeroso e se esquivam do doloroso. Seria, portanto, completamente impróprio omitir um assunto tão importante, principalmente porque há muita divergência de opiniões a respeito dele. Alguns sustentam que o prazer é o bem, outros, pelo contrário, afirmam ser ele o mal. Alguns, entre estes, talvez a partir da convicção de que o prazer realmente o é, enquanto outros porque acham que é do interesse da moral apresentá-lo como mal, mesmo que o prazer não o seja. Visto que a maioria dos seres humanos, argumentam eles, tem um pendor para o prazer e são os escravos de seus prazeres, de sorte que esses seres humanos têm que ser impulsionados na direção oposta a fim de atingir a devida mediania. Então, quando acaba o Aristóteles morre e a filosofia grega entra num recesso profundo, entre as escolas que o sucedem, tem uma que produz um adepto da ideia de que o prazer é o objetivo da vida, que é o epicurismo, tá? E a outra, como o estoicismo, que acha que o prazer tem que ser evitado a todo custo. Então, para vocês verem como esse assunto é polêmico, tem então
a abordagem de que o prazer é bom e a outra que o prazer é ruim. Quer dizer, simultaneamente, há opiniões divergentes a esse ponto de contraste entre os dois, né? Compreenderam? Quer dizer, isso já existiu no tempo da Aristóteles, está dizendo aqui, né? Tem gente que acha que a regra da vida é fugir ao prazer. É o que pensa alguém que tem uma vida monástica. Então, o sujeito que mortifica o corpo, então ele não tem conforto, dorme mal, dorme no chão, ele só come uma comida sem graça, justamente para não ficar aí se metendo a gourmet. O que é um gourmet na opinião dessa gente? Não, uma pessoa fascinada pelos prazeres da boca. Então, para uma vida monástica, o prazer é aquilo que há de ser evitado. Para uma vida completamente mundana, o prazer é o objetivo de tudo, em última análise. Compreenderam? É claro que Aristóteles pensa realmente no meio, né? Mas ele, sobretudo, vai tentar agora juntar o prazer com a ideia da amizade e com a ideia de valor moral. Então, isso que eu estou fazendo aqui é ajudando vocês a entenderem a ligação das partes, né? Não esquecendo muito que isso aqui é uma aula. Isso aqui são notas de aula, não é um livro editado no sentido próprio da palavra. Continuando, por favor. É possível, contudo, que esse ponto de vista esteja equivocado. No tocante a paixões e ações, palavras são menos convincentes do que atos. Assim, quando nossas teorias não se coadunam com fatos palpáveis, são descartadas e também desacreditam a verdade. Quando as nossas teorias não se coadunam com fatos palpáveis, quer dizer, que a sua teoria é desmentida pela prática, não é? Então você tem que largar a teoria, senão você vai só atrapalhar. É isso que é aristotelismo. Aristotelismo é isso. E todas as conclusões são alicerçadas em observações concretas daquilo que é experimentado, aquilo que é experiência real concreta. Não é isso? Então, conclusões sobre cachorros têm que partir dos cachorros que existem. Pode ter conclusões abstratas sobre cachorros, mas elas são baseadas em entidades cachorrísticas reais, que são os cachorros individuais que existem em si próprios. Tá? E não em uma teoria de um cachorro ideal. É praxismo, né? Só cuidado porque o Aristóteles não é um positivista. Entendeu? Quer dizer, ele não acha que não exista nada que não seja prático. Ele simplesmente acha que o prático é a origem de todo modo de pensar. Um positivista, um pragmatista, um sujeito materialista, ele fica apenas na aparência das coisas. E o Aristóteles não é isso. Embora exista uma tendência a achar que é isso, que foi gerada pelo próprio Werner Jäger, que escreveu um livro chamado Aristóteles, em que ele, muito equivocadamente, faz essa conclusão, sendo que Aristóteles acabou sendo apenas um experimentalista puro, fazer uma coisa que se pareceria com um positivista moderno, mas não é não. Está equivocado, tá? Continuando. Se aquele que reprova o prazer encontrado por... Se aquele que reprova o prazer é encontrado por vezes ou desejando para si próprio, essa inclinação para ele é entendida como significando que realmente acredita que todo prazer é desejado, pois a massa da humanidade não é capaz de fazer distinções. Parece, portanto, que teorias verdadeiras são sumamente valiosas, quer para a conduta, quer para a ciência, desde que, se harmonizando com os fatos, fomentem convicção e assim estimule aqueles que as compreendem a nortear suas vidas por elas. Olha que maravilha de frase, né? Quer dizer, de um filósofo pleno, um filósofo com todo o vício da sua capacidade de pensar, criando, então, digamos assim, fundando a filosofia como ciência fundamental da vida. Uma maravilha isso. Com isso, a título de introito, examinaremos agora as teorias sobre o prazer que têm sido aventadas. Não vamos poder ler muitas, mas vamos ver sobretudo essa que está aqui agora, do Eudoxo, que é um sujeito lá que foi discípulo de Platão e que fez o estudo sobre o prazer. Vamos ver o que Eudoxo diz sobre isso. Eudoxo sustentou que o prazer é o bem sobre as seguintes bases. Observou que todos os seres, tanto racionais como irracionais, buscam obter o prazer. Quer dizer, Eudoxo acha o seguinte, que o prazer, no fundo, é o objetivo central da vida. Tá? Ele começou o livro, se vocês lembrarem lá embaixo, dizendo assim, olha, tem gente que acha isso, que o prazer é o objetivo da vida. Mas eu acho que, embora isso seja, de certo modo, legítimo, porque, afinal de contas, o prazer é um objetivo final e não um objetivo intermediário, por outro lado, isso é compartilhado com os animais.
E se é compartilhado com os animais, é uma coisa um pouco aí, infra-humana, você se reduzir, né, ao seu próprio, a uma jaguatirica, sei lá, se for mulher, né, e a um tamanduá, se for homem, né, qualquer coisa, né, qualquer coisa assim. Quem tamanduá fêmea já vai ter mais. É verdade. É que deve ser difícil saber assim pela aparência, então é melhor a gente usar. Né? Quer dizer, então a gente deveria dizer lá no início que talvez não seja o melhor jeito de explicar isso. Então ele está aqui no final da história retomando aquilo que estava lá 300 páginas antes, que era para nos explicar, entrar no conceito de prazer. De onde ele vai sair, né, em toda a glória, daqui a alguns minutos, tá? Vamos lá. Mas em todos os casos, argumentou ele, o que é desejável é bom, e o que é o mais desejável é o mais excelente. Por conseguinte, o fato de todos os seres gravitarem em torno da mesma coisa indica que essa coisa é o bem mais excelente, supremo bem, para todas elas. Uma vez que tudo encontra o seu próprio bem particular, tal como encontra o seu próprio alimento adequado. Mas aquilo que é bom para todos, e que todos se empenham em obter, é o bem. Os argumentos de Eudóxio devem sua aceitação, entretanto, mais à excelência do caráter do próprio Eudóxio do que às qualidades dos argumentos. Olha que coisa extraordinária, né? Porque o Eudóxio era um velhinho que não tinha nada disso. Não era um velhinho farrista, ele não ia no baile da terceira idade, no bailão domingo à tarde, não tomava cerveja, entendeu? O Eudóxio era um sujeito assim, monástico. E quando o sujeito monástico diz que todo mundo quer o prazer, portanto isso deve ser o bem, então isso merece algum respeito, né? Porque não é um farrista alegando, né, em próprio favor uma coisa dessa. Então esse Eudóxio aqui diz as histórias. Não tem argumentos muito bons, mas ele tem uma respeitabilidade de caráter que deve ser levada em conta, né? Ele está dizendo aqui. Ele gozava da reputação de ser um homem de extraordinária temperança, não sendo, portanto, suspeito de sustentar tal ponto de vista por ser um amante do prazer, mas sim pela própria veracidade da sua opinião. Ele também sustentou que a qualidade do bom, do prazer, era igualmente visível pelo seu inverso, ou seja, a dor é em si mesmo um objeto de aversão para todos. Consequentemente, o oposto da dor tem que ser análogamente objeto de desejo para todos. E agora o Aristóteles vai discutir se isso é verdade, tá? Vamos lá. Por outro lado, argumentou que a coisa que é mais desejável que escolhemos, não como um meio para uma outra coisa, mas por ela própria, é reconhecidamente o prazer. Jamais perguntamos ao homem com que propósito ele cede ao prazer. Supomos que o prazer seja desejável por si mesmo, ou em si mesmo. Ele também disse que a adição do prazer a qualquer bem, digamos, a conduta justa ou moderada, torna esse bem mais desejável, mas que somente o bem pode ampliar o bem. Bom, e agora então é aqui que o Aristóteles começa a debater com ele, porque se o prazer aumenta qualquer outro bem, então o prazer não pode ser o bem final, porque para que ele pudesse ser o bem final, ele não poderia aumentar. Se ele aumenta, ele é aumentado também, né? Quer dizer, ele não poderia aumentar ou diminuir conforme está ou não acompanhado. Portanto, porque você já sabe disso, né? Você já sabe disso, porque você já sabe que o prazer é meramente quantitativo. E que ele já acabou de dizer do outro lado, na amizade, que é apenas a qualidade que faz que possa ser elegida como sendo o maior bem, sempre. E que o prazer, na verdade, é quantitativo. Se você tem dúvida disso, é muito fácil. É só você comer 38 quindins para você ver só a diferença que tem entre o prazer e a dor de comer quindim. Né? É isso? Quer dizer, mas qualquer um, 38, qualquer um. Né? Quer dizer, o prazer, qualquer que seja o prazer, qualquer um, de ouvir música, o prazer de comer, qualquer prazer desse tem um limite de suportabilidade. Chega a um certo ponto que não dá mais para ter. E é por isso que você não pode criar botar o prazer como o mais importante dos bens humanos, porque ele é quantitativo e não é qualitativo, portanto não tem a capacidade de ser isso. Mas ele vai explicar melhor do que eu. Vamos lá, vamos ver o que ele diz. Ora, quanto ao último argumento, parece apenas provar que o prazer é um bem, e não que seja de qualquer modo melhor do que qualquer outro bem,
pois todo bem é mais desejável quando somado a um outro bem do que isoladamente. Ora, olha isso, quer dizer, ele não é o bem, é um bem, que certamente somado com outros vai bem, mas o bem não pode ser o prazer, porque se ele fosse o prazer, ele não poderia ser aumentado ou diminuído conforme está ou não acompanhado de outra coisa. Não é isso? Tá. Na verdade, um argumento similar é empregado por Platão no Filebo. Filebo, é um dos diálogos, é. Para refutar o ponto de vista de que o prazer é o bem. A vida de prazer, ele insiste, é mais desejável em combinação com o entendimento do que sem este. Mas se o prazer combinado com alguma coisa é melhor do que o prazer isoladamente, então ele não é ele o bem, porque o bem não é tornado mais desejável através da adição de qualquer coisa a ele. E é evidente que nada mais, tampouco será o bem, se esse se torna mais desejável quando combinado com alguma coisa boa em si mesmo. O que há, então, dessa natureza que seja atingível por nós, pois é algo dessa natureza que motiva a nossa busca. Aqueles, quer dizer, Esteusipo, seus discípulos. Ou então Esteusipo, como diz o Mário Gama. Esteusipo é o sobrinho de Platão que herdou a Academia Platônica. Esse Esteusipo é o sujeito que Platão mandou. Ele é absolutamente medíocre, né, em relação a Aristóteles, não tem menor comparação. E ele era apenas um filosofante menor que o Platão deu a academia para cuidar, porque ele era, como Platão, um matematizante. Platão foi ficando cada vez mais pitagórico e achava então que no fundo tudo podia se resumir a números, coisa que ideia que Aristóteles abominava assim de morte, assim, não podia ouvir falar dessa ideia. Então esse Esteusipo aqui é alguém que o Aristóteles trata muito mal sempre, não se preocupa muito com ele, mas sempre o dá como mau exemplo, jamais como um bom exemplo. Aqueles, por outro lado, que negam que aquilo que todos os seres buscam obter é o bem, por certo incorrem no absurdo. Pois o que todos pensam ser bom, isso nós afirmamos é bom. E aquele que ataca a nossa crença na opinião de toda a humanidade, dificilmente nos persuadirá a acreditar, tampouco na sua. Se somente os seres irracionais se empenhassem na obtenção do prazeroso, haveria algum sentido nessa posição, mas posto que seres dotados de inteligência também se empenham nessa obtenção, como sustentá-lo? E talvez até os animais inferiores possuem um instinto superior às suas próprias naturezas, o qual procura obter o bem apropriado à sua espécie. Você está dizendo o seguinte, que coisa interessante, né? No seguinte, olha, o Esteusipo está dizendo que as pessoas, na verdade, não sabem o que é bem. Pô, mas espera aí. Se elas fossem racionais, fossem todos seres irracionais, daria para você desconfiar disso. Mas como são seres irracionais, em nome do que eu posso dizer que não é assim? Então ele está partindo do pressuposto de que há aí uma procura do prazer como bem e que isso tem alguma legitimidade em si próprio. Então ele não vai abandonar o prazer como... Veja só o que ele fará. Ele não vai abandonar o prazer como objeto de realização humana, mas vai dizer que o prazer pode ser de diversos tipos. E aí então que ele finalmente resolve a questão, não abandonando o prazer, mas tentando mostrar que não é qualquer prazer que faz a mesma coisa. Vocês já desconfiaram, né, que o maior prazer é o prazer da contemplação teorética, ou seja, o maior prazer que um homem pode ter, um ser humano, é o prazer desinteressado na vida reflexiva, na vida contemplativa, que é a vida do filósofo. Portanto, o maior prazer que a humanidade pode ter é a contemplação teorética desinteressada do universo, né, que é, afinal de contas, os Poldaios, essa pessoa que ele mesmo representa aqui. Mas vamos deixar ele explicar melhor que eu. Vamos lá. Por outro lado, a refutação desses pensadores do argumento do inverso do prazer parece incorreta. Dizem eles que se a dor é má, não se segue por via e consequência que o prazer é bom, pois o mal pode ter como seu oposto um outro mal, e uma coisa que não é nem boa nem má, o que é, de fato, suficientemente correto, mas não aplicável aos pontos em pauta. Se tanto o prazer quanto a dor pertencesse à classe dos males, ambos seriam também necessariamente coisas a serem evitadas, e se pertencentes à classe de coisas neutras, nenhum nem outro deveriam ser evitados ou deveriam ser evitados igualmente. Porém, se como presenciamos as pessoas que se esquivam a dor como mal e acolhem o prazer como bem, será, portanto, como bem e mal
e ele se opõe. O que ele quer dizer é que não pode escapar da ideia de que existem essas duas coisas. Aí nós vamos fazer uma viagem até a página 300, redonda, e vamos pegar o item 5, que é de onde a gente lê até o final agora, para seguir o raciocínio que ele fará até o fim da história. Item 5, na página 300, bem embaixo, item 5. Né? Então, antes de mais nada, tem em cima um pedaço importante que nós falamos aí. Ele acha que os prazeres não podem ser mantidos para sempre, porque há uma espécie de fadiga humana que até mesmo os prazeres atingem. Quer dizer, você não conseguiria manter uma situação prazerosa indefinidamente. Um orgasmo perpétuo, um prazer de beber vinho perpétuo, isso tudo não é possível, porque os seres humanos se fadigam de situações permanentes e, portanto, o prazer ele não pode ser, sempre haverá algum componente quantitativo nele que não é possível ser mantido. Mas vamos ver aqui no item 5, então, como é que ele vai chegar a terminar o nosso raciocínio, tudo bem. Também nisso reside o fundamento para a crença de que os prazeres são variáveis quanto à qualidade específica, pois pensamos que diferentes gêneros de coisas têm que apresentar um gênero diferente de perfeição. Está vendo? Ele está dizendo o seguinte, que prazer tem muitos, calma. Então, agora que a gente provou que o prazer é quantitativo, então é preciso agora tomar um pouco de cuidado para saber de que prazer nós estamos falando. Ele precisa estabelecer essa diferença de prazeres conforme as coisas, para poder depois dizer que o prazer maior é o prazer da contemplação. Não é isso que ele especialmente está fazendo? Vocês já desconfiaram, porque vocês conhecem já o modo como o homem pensa. Né? Não é isso? Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Tal coisa pode ser constatada pela observação dos organismos naturais e das obras de arte. Por exemplo, animais, árvores, uma pintura, uma estátua, uma casa, um item do mobiliário. De forma análoga, pensamos que aquilo que aperfeiçoa um gênero de atividade tem, forçosamente, que diferir no seu gênero daquilo que aperfeiçoa um outro gênero. Ora, as atividades do intelecto diferem daquelas dos sentidos e entre si em gênero. E, igualmente, em decorrência disso, diferem os prazeres que as aperfeiçoam. As atividades do intelecto diferem dos sentidos. Portanto, o prazer do intelecto não é igual ao prazer dos sentidos. Tá? Está vendo como é que ele está fazendo? Que ele está construindo? Muito bem. Isso também pode ser constatado pela afinidade que existe entre os vários prazeres e as atividades aperfeiçoadas por eles, pois uma atividade é aumentada pelo prazer que lhe é pertinente. Isso porque aqueles que estão envolvidos de forma operativa com o prazer operam sempre com mais discernimento e mais precisão do que são exemplos dos estudantes que, sendo aficionados da geometria, nela se tornam competentes, capazes de aprender melhor seus vários problemas e, analogamente, os amantes da música, da construção ou de outras artes, progridem na sua busca favorita porque experimentam prazer com ela. Uma atividade é, portanto, aumentada pelo prazer que lhe é próprio, e aquilo que aumenta uma coisa lhe é necessariamente afim. Entretanto, coisas que são afins com coisas diferentes de diferentes gêneros têm elas próprias que diferem em gênero. Então, aquilo que aumenta o prazer de alguma coisa é assim a ela. Mas como as coisas variam de gênero, então os prazeres também variam de gênero. Então, para que a gente não achar que o prazer de comer uma boa refeição é igual ao prazer de ler Aristóteles. Porque ler Aristóteles exige, isso que nós estamos fazendo aqui, implica num prazer que não é igual ao prazer que tem uma pessoa que vai depois daquilo comer um picanha ali no balde, na esquina ali, entendeu? Tomar um chope, é outro tipo de prazer. E é porque os prazeres diferem que é possível, então, escolher entre eles o maior de todos, que é o que ele fará no final do nosso capítulo do livro aqui. Uma prova ainda mais clara disso pode ser depreendida da obstrução que as atividades sofrem do prazer oriundo de outras atividades. Por exemplo, pessoas aficionadas à flauta são incapazes de dar atenção a uma discussão filosófica ao ouvir alguém tocando flauta, porque se comprazem com música mais do que com a atividade em que estão envolvidos. Assim, o prazer proporcionado pela música da flauta obsta o estudo. Por isso aqui, apenas para dizer que eles são diferentes. E eles não são a mesma coisa, porque se eles fossem iguais, eles se misturariam na mesma sensação prazerosa. Mas ao contrário, se eu tivesse o sujeito tocando sanfona aqui, nós íamos lá dar com a cadeira na cabeça dele. Porque
ele imagina que a gente tivesse prazer em ouvir uma polca, e que talvez até seja divertida, mas a polca não iria atrapalhar o nosso prazer de entender a história. Tá certo? Muito bem. Então, continuando. O mesmo ocorre em outros casos quando alguém tenta fazer duas coisas simultaneamente. A atividade mais prazerosa afasta a outra, e tanto mais quanto for mais prazerosa, até a outra atividade cessar completamente. Consequentemente, quando fruímos muitíssimo uma coisa, dificilmente conseguimos fazer outra coisa. E quando descobrimos uma coisa apenas mediocremente agradável, nos voltamos para alguma outra ocupação. Por exemplo, pessoas que comem doces no teatro ou fazem principalmente quando a interpretação dos atores é precária. É por isso que todo mundo vai ver filme hoje em dia com pipoca na mão. Não é investir esse comentário aqui? O sujeito está lá falando, você vai começar a comer, começa doce, né? E aqui o pessoal come pipoca no cinema. Tá? Muito bem. E Mentex, né? Não é possível assistir nenhum filme sem Mentex. Isso não é possível, está fora das possibilidades humanas. Tá? E visto que nossas atividades são estimuladas, prolongadas e aprimoradas pelo prazer que lhes é próprio, e obstadas pelos prazeres de outras atividades, fica claro que os prazeres diferem largamente uns dos outros. Aliás, prazeres estranhos têm quase o mesmo efeito sobre as atividades que as dores, uma vez que quando uma atividade causa dor, essa dor a destrói. Por exemplo, se uma pessoa acha escrever ou efetuar somas desagradáveis, desagradável e tedioso, deixará de fazê-lo porque a atividade se revela para ela penosa. As atividades, portanto, são afetadas de formas contrárias pelos prazeres e pelas dores que lhes são pertinentes, isto é, aquelas que são intrinsecamente devidas ao seu exercício. Prazeres estranhos, como foi dito, exercem um efeito muito semelhante ao da dor, pois aniquilam uma atividade, somente com a ressalva de que não no mesmo grau. Por outro lado, como as atividades diferem quanto ao seu valor moral, devendo umas ser adotadas e outras evitadas, ao passo que outras ainda são neutras, o mesmo se aplica no que toca aos seus prazeres, pois cada atividade possui um prazer que lhe é próprio. Assim, o prazer de uma boa atividade é moralmente bom, e aquele de uma atividade má é moralmente mau. Pois mesmo o desejo por coisas nobres são louváveis e o desejo por coisas vis censuráveis. Mas os prazeres contidos em nossas atividades estão mais estreitamente ligados a elas do que os apetites que as estimulam, pois o apetite é tanto temporalmente independente quanto distinto em sua natureza da atividade, enquanto o prazer está intimamente ligado à atividade, com efeito tão indissolúvel dela a ponto de suscitar a dúvida de se não ser a atividade o mesmo que o prazer. Comer uma caixa de bis, o desejo de comer bis o que ele chama aqui de apetite. Mas o prazer mesmo não está no desejo de comer a caixa de bis, senão ninguém comia, né? Ninguém compraria, passaria a ter o desejo. Na verdade, o prazer está na realização. Entretanto, não devemos considerar o prazer como sendo realmente um pensamento ou uma sensação, o que é, com efeito, um disparate, ainda que pelo fato de serem indissolúveis, pareçam algumas pessoas serem idênticos. É o que você acabou de falar, né? Isso. Podemos continuar. Assim como as atividades são diversas, também são seus prazeres. A visão supera o tato em pureza e a audição e o olfato superam o paladar. E, analogamente, os prazeres do intelecto superam em pureza os prazeres dos sentidos, enquanto os prazeres de uma classe e outra diferem em si em pureza. Então, os prazeres do intelecto superam os prazeres dos sentidos. Então, está o tempo todo mostrando que o prazer, embora seja considerado uma meta comum da humanidade, não pode ser analisado assim apenas como prazer, tem de ser dissecado nos diversos tipos, e está dizendo que cada atividade tem um prazer que lhe é adequado. Portanto, não abandonando o prazer, quer dizer, não deixando de considerar o prazer como um objeto humano, ele está tentando agora resolver o problema que ele abriu no primeiro momento. Quer dizer, como é possível que o prazer seja objeto da vida? Portanto, que seja o prazer da mente intelectual, ou seja, o prazer da contemplação humana. O prazer não ligado aos sentidos, não ligado, portanto, às sensações quantitativas, mas apenas ligado à quantidade, à qualidade.
E pensa-se que todo animal possui o seu próprio prazer específico, tal como possui sua própria função específica, a saber, o prazer de exercer essa função. Isso também se evidenciará se considerarmos os diferentes animais um por um. O cavalo, o cão, o ser humano experimentam prazeres distintos. Como disse Heráclito, asnos preferem a limpaduras a ouro. A limpaduras é feno, pura e simplesmente. Os asnos preferem feno a ouro. O seu cachorro prefere picanha a Shakespeare. Mas pode fazer teste. Tá? Não tem a menor dúvida. Tá? Ele não tem a menor dúvida de que ele prefere picanha. Tá? Mas tá? Muito bem. Pode ler a notinha, por favor. Hilfskrantz é um desses filólogos alemães que estudaram tudo isso aqui. Heráclito de Éfeso, filósofo pré-socrático fisicista, chamado de Obscuros. Escoteinos. Floresceu por volta de 500 a.C. É um dos primeiros pré-socráticos. Né? Fisicista quer dizer que ele é ligado a Fides. Ele é um filósofo da natureza, que chamaríamos modernamente de naturalista, que quer entender como é o mundo imutável da natureza. Uma vez que aos asnos o alimento proporciona mais prazer do que o outro. As diferentes espécies, portanto, experimentam diferentes tipos de prazer. Por outro lado, poder-se-ia supor que não há variedade entre os prazeres da mesma espécie. Entretanto, é fato haver no âmbito da espécie humana uma larga variedade de prazeres. As mesmas coisas proporcionam prazer a certos indivíduos e tédio a outros. E coisas desagradáveis e causadoras de aversão para alguns são agradáveis e atrativas para outros. Não precisa nem ir longe, basta saber que tem gente que gosta de ver novela e tem gente que detesta ver novela. Não precisa nem pegar coisas ótimas. Não é isso? O mesmo ocorre com as coisas doces de paladar. As mesmas não parecem doces a um homem tomado de febre e a que gosta de saúde. Tampouco a mesma temperatura parecerá igualmente proporcionar calor ao inválido e a uma pessoa de talhe robusto. O mesmo se revela verdadeiro também no que se refere a outras coisas. Nós sustentamos que em todos esses casos a coisa realmente é o que parece ser ao homem bom. E se essa regra for correta, como geralmente se afirma que é, e se o padrão de tudo é a qualidade do bom, ou o indivíduo bom na qualidade de bom, então as coisas que se afiguram a ele como sendo prazeres, são prazeres, e as coisas de que desfruta são prazerosas. E aqui você tem a maior de todos os problemas aporísticos de Aristóteles. Que aqui é que está a aporia central. Porque toda vez que ele vai dizer assim o que é bom, ele sempre vai dizer assim, não, bom é aquilo que um homem bom faz. Então a referência do homem bom é uma referência aí dos melhores modelos, né? E esse é o problema de Aristóteles, não ser cristão. Porque para Aristóteles não há um sistema externo legislador que possa estabelecer o critério do que é bom e o que não é. Compreenderam que isso é proibido pelos judeus, com o monoteísmo, com os 12 mandamentos. 10 mandamentos, né? Entendeu? Com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos o que são? São uma espécie de legislação externa que Moisés traz do alto do monte, né? Traz de Deus, traz do céu. E essa legislação acaba com o problema de saber o que é, afinal de contas, o melhor, o bom, o aquilo. Porque eles dizem, olha, no fundo, é o comportamento do homem bom que serve de modelo. E é por isso que os gregos montaram toda a sua paideia, toda a sua educação baseada nisso. Então a Ilíada é para ensinar os garotos, as meninas, basicamente os garotos, né, a serem tão heróicos quanto Aquiles e como Heitor. Porque quem é o comportamento ali? Não são os deuses. Os deuses são tão esculhambados quanto os humanos, no método grego. Né? Então o comportamento ali são determinados modelos humanos que é que os gregos gostariam que as crianças imitassem. Nós, no mundo cristão, de que nós fazemos parte aqui, nós não temos essa mesma ideia, porque no fundo nós temos uma legislação externa que rompe com a possibilidade com a necessidade de ter que arbitrar quais são os melhores modelos. Então o Aristóteles sempre irá cair nesse ponto aqui. Ele precisa dos melhores modelos para dizer o que é que os outros devem fazer. Mas a pergunta deve vir assim, mas quem foi que disse que esse meu modelo é o melhor? E ele nunca vai resolver esse problema. Quer dizer, é uma espécie de aporia circular
que apenas o cristianismo resolve. Compreenderam? Porque os deuses não são os melhores modelos. Os deuses, ao contrário, são sujeitos esculhambados, delinquentes, fazem as maiores besteiras e tal. Então, tem todos os defeitos humanos. Os deuses, na verdade, são apenas abstrações de características humanas. Então, quem é que vai estabelecer os melhores modelos, afinal de contas? É os melhores homens. Mas quem foi que deu a esses melhores homens a autoridade dos melhores modelos? Enquanto você não tem a legislação externa, você não resolve esse problema. Que é, aqui nesse momento, claro, né, essa aporia, ou seja, essa inconsistência existencial que Aristóteles não consegue resolver. Só o cristianismo resolverá isso mais tarde. Enquanto isso, nós confiamos nos nossos melhores antepassados, naqueles que parecem que foram mais nobres do que nós. Mas sempre embora isso possa na prática funcionar, filosoficamente não funciona, entendeu? E filosoficamente sempre haverá aí um buraco que a gente não é capaz de tampar. Agora, na prática pode funcionar. E reparem que ele está o tempo todo dizendo, conforme fazia a pessoa em tal lugar, conforme dizia não sei quem. Ele não fica citando a Ilíada a cada 3 páginas. Por quê? Porque a Ilíada é o referencial dos melhores modelos. É uma espécie de manual do grego, de como é que deve ser o grego. Mas ele não consegue resolver o problema, que ele tem que voltar para trás para saber quem é que, afinal de contas, ensinou os heróis. Quem os ensinou? E aí você está o tempo todo prisioneiro de um buraco sem fundo que você nunca tampa. Só com a intervenção externa, legislativa externa, por exemplo, dos 10 mandamentos, né, da vinda do anjo Gabriel ditando o Corão para Maomé. O que é o Corão? O Corão é um conjunto de regras. Né? Portanto, a interferência externa, a legislação externa, que obriga todo mundo a seguir. Então, continuamos? Tampouco é de se surpreender que as coisas desagradáveis ao homem bom devessem parecer agradáveis a alguns homens, uma vez que a espécie humana está sujeita a muitas degenerações e doenças, e as coisas em pauta não são realmente prazerosas, mas somente prazerosas a essas pessoas em particular que se acham numa condição que as faz pensar que são prazerosas. Alguém, por exemplo, que é adepto de sadomasoquismo, é uma condição muito particular de prazer, porque não é, digamos, compartilhado com todo mundo e também não é padrão para a espécie, né? Tá. E agora ele vai explicar por que não dá para você criar o Marquês de Sade como padrão moral social. Olha aqui. Fica, portanto, claro que nós vemos obrigados a considerar os prazeres reconhecidamente desonrosos como não sendo prazeres de modo algum, salvo aos degenerados. Mas entre os prazeres tidos como honrosos, que classe de prazeres ou qual prazer em particular deve ser julgado, como a classe de prazeres ou o prazer caracteristicamente humano? Talvez possamos esclarecer com base em uma consideração das atividades humanas, já que, como vimos, os prazeres correspondem às atividades às quais pertencem. Será, portanto, aquele prazer ou aqueles prazeres pelos quais as atividades ou as atividades do homem perfeito e bem-aventurado são aperfeiçoadas, que deverão ser declaradas humanos no sentido estrito e mais pleno. Os outros prazeres os serão apenas num grau secundário ou inferior, como as atividades às quais pertencem. Portanto, o que é o prazer alto é aquele definido pelo melhor dos homens, pelo Spoldaios, que é o sujeito mais maduro e mais decente de todos. Você continua dependendo de uma referência que, por sua vez, não se referencia em nada. E é por isso que isso é um problema, né? Mas ele não sabe resolver isso enquanto não tiver legislação externa. Mas ele está agora tentando caminhar, nos levar para o final do livro, em que ele nos diz, afinal de contas, que, em última análise, é o Spoldaios que atinge o maior grau possível de prazer e realização humana, que é o homem maduro capaz do bios teoréticos, capaz da vida contemplativa, quer dizer, é capaz de levar a sua vida para investigar especulativamente o mundo, o cosmos. E aí faz, então, a defesa final do filósofo, como sendo, dentro desse aspecto, né, o maior de todos os objetivos humanos. Continuamos, por favor. Finalizadas as discussões dos vários tipos de virtude, de amizade e de prazer, resta-nos tratar sumariamente da felicidade, porquanto consideraram ser isso o fim da vida humana.
Mas a discussão será abreviada se recapitularmos o que já foi dito. Então veja só, o livro inteiro está resumido nessa linha aqui, tá? Tá vendo, ó? Ele gastou, depois de vários tipos de virtude, lembra? As virtudes da alma sensitiva, as virtudes da alma intelectiva. Da amizade, que a gente acabou de ver aqui um pouco antes. E agora do prazer, agora ele vai fazer a síntese de tudo isso no livro, tá? Na obra, vai fazer sintetizar tudo do jeito lá. Bem, afirmamos que a felicidade não é uma certa disposição de caráter, porque se eu fosse, poderia ser possuída por um indivíduo que passasse a totalidade de sua vida adormecido, vivendo a vida de um vegetal, ou por alguém que estivesse mergulhado nos mais profundos infortúnios. Que é o exemplo de Príamo, né? Que perdeu tudo com a Guerra de Troia. Se então rejeitamos como insatisfatório e preferimos classificar a felicidade como alguma forma de atividade, como foi dito na primeira parte desse tratado, essas atividades se enquadram em dois tipos, ou seja, algumas são meramente meios necessários e desejáveis somente em função de alguma coisa a mais, e outras são desejáveis em si mesmas. Fica claro que a felicidade deve ser classificada entre as atividades desejáveis em si mesmas, e não entre aquelas desejáveis a título de meios para alguma coisa a mais. Isso porque a felicidade nada falta e ela é autossuficiente. E ele disse isso logo no começo: "Ô, senhora, felicidade é o que todo mundo quer, né? Eudaimonia. No entanto, ela não pode ser voltada para meios, mas para fins." Ele está fazendo um resumo do livro inteiro, né? Continuando. As atividades desejáveis em si mesmas são aquelas que não visam a nenhum resultado além do mero exercício da própria atividade. Ora, e é de se pensar ser essa a natureza das ações virtuosas, pois realizar ações nobres e virtuosas é algo desejável por si mesmo. Contudo, entretenimentos agradáveis também são desagradáveis por si mesmos, uma vez que não são desejáveis por si mesmos, uma vez que não os usamos como um meio para uma outra coisa, e a propósito se mostram mais frequentemente maléficos do que benéficos, levando os indivíduos a negligenciar a própria saúde do corpo e os próprios bens. Todavia, pessoas que a multidão tem na conta de felizes costumam recorrer a tais passatempos. Não precisa dizer, quer dizer, o sujeito que parece feliz é o que tem a mãe rica, que tem um automóvel melhor, que se diverte melhor, que come melhor, come mais caviar, né? Então está dizendo que o prazer não deixa de ser um fim também da vida. Só que ele não aceita o prazer de modo bruto, mas ele quer estabelecer depois categorias. Não é isso? Tá. E é esta a razão porque os apreciadores desses passatempos gozam de grande favor por parte dos tiranos, já que fazem de si mesmos figuras agradáveis que fornecem o que os seus senhores desejam. E o que eles desejam é entretenimento. Assim, se presume que entretenimentos constituem um componente da felicidade, já que déspotas e potentados enchem o seu ócio com eles. Mas, em primeiro lugar, é possível que esses indivíduos não constituam uma prova de tal coisa. Virtude e inteligência, que são as fontes das atividades humanas mais elevadas, não dependem da posse do poder. E se essas pessoas, carecendo de gosto para o prazer puro e generoso, recorrem aos prazeres do corpo, não nos cabe, em razão disso, supor que os prazeres do corpo são os mais desejáveis. As crianças imaginam que as coisas que elas próprias valorizam são realmente as melhores. Não é de se espantar, portanto, que como crianças e adultos têm diferentes padrões de valoração, do mesmo modo devem tê-los o indigno e o virtuoso. Portanto, como foi reiterado, as coisas realmente valiosas e prazerosas são as que parecem tais ao homem bom. Mas cada indivíduo considera a atividade mais desejável a que se ajusta à sua disposição particular. E, portanto, o indivíduo bom considera a atividade virtuosa a mais desejável. A conclusão é que a felicidade não se encontra nos entretenimentos. Em segundo lugar, seria bastante estranho que o entretenimento devesse ser nosso fim, que devêssemos mourejar e suportar duros momentos ao longo da vida inteira, a fim de podermos nos divertir, pois virtualmente todo objeto que colhemos é buscado como meio para alguma coisa a mais, salvo a felicidade, que é um fim em si mesmo. Fazer o entretenimento objeto de nossas buscas sérias e de nossos esforços se afigura tolo e sumamente pueril. É o Brasil. Então, está aí a melhor definição do Brasil que alguém deu na história humana. O Brasil é esse país tolo e pueril. É um país que acha que democracia é ficar transformando criança em pilantrinho político.
Porque aí os pilantrinhas vão lá e fazem todos os conchavos que os outros fazem e tal, porque afinal, né, é assim que faz, né? Não é isso? Tá? E então, é isso que o Brasil é. É um país tolo e ridículo. Porque é um país que pensa que o prazer é o objeto da vida. E aí, então, o Dr. Freud disse uma das coisas mais genéticas que ele disse é assim, civilização é repressão. Você não consegue fazer civilização a não ser que você reprima o prazer. Não faz. É impossível. No entanto, a nossa perspectiva civilizatória aqui é uma perspectiva de fazer uma sociedade voltada para o deleite, para o carnaval, futebol, só tem coisa muscular e coisa sensitiva. Está vendo o que ele só está dizendo aqui? Que não dá para fazer e que com isso a gente se torna tolo e pueril, porque isso é coisa de criança mesmo. E se você não quer entender por que o Brasil não deu certo, é só você ler outra história para entender aqui na Ética Nicoma que está a explicação. Não é? Pensa-se que os dizeres de Anacarta, divirta-se para que possa trabalhar, expressem a regra apropriada. Está vendo? É o contrário. Tá? Então está aqui o Anacarta, que é um filósofo antigo, dizendo que o certo não é trabalhar para se divertir, mas é se divertir para poder trabalhar, que o objetivo central da vida é trabalhar e não o contrário. Tá? Então vamos explicar, ver como é que ele explica melhor. Afinal, o entretenimento é uma forma de repouso. Nós precisamos repousar porque não somos capazes de trabalhar ininterruptamente, o que evidencia que não é um fim, visto que o empregamos como meio para o prosseguimento da atividade. Em terceiro lugar, considera-se que a vida, que se conforma à virtude, é uma vida feliz, mas a vida virtuosa envolve série de propósitos que não consistem em entretenimento. Em quarto lugar, declarando que coisas sérias são superiores a coisas engraçadas e divertidas. E quanto mais uma faculdade ou pessoa é nobre, mais sérias pensamos são suas atividades. Portanto, a atividade da faculdade ou uma pessoa mais nobre é ela própria superior e, consequentemente, mais produtiva de felicidade. Em quinto lugar, qualquer um é capaz de fruir dos prazeres do corpo, tanto o escravo quanto o ser humano mais nobre. Ninguém, entretanto, atribui a um escravo qualquer parcela de felicidade, tanto quanto uma vida que lhe seja própria. Portanto, a felicidade não consiste em passatempos ou entretenimento, mas em atividades que se conformam com a virtude, como já foi dito anteriormente. E aí são 5 argumentos para desmistificar a ideia de que o prazer é o objetivo da vida central. Agora ele vai voltar ao assunto para chegar então à conclusão final. Mas se a felicidade consiste na atividade de acordo com a virtude, é razoável que seja a atividade de acordo com a virtude maior, e essa será a virtude da melhor parte de nós. Se é o intelecto ou alguma coisa mais essa parte, se é o intelecto ou alguma coisa mais, essa parte é o elemento que se considera ser nosso governante e guia natural, e que é capaz de conhecer o que é nobre e divino, ou se é ele próprio também divino, ou apenas a parte relativamente mais divina dentro de nós, é a atividade dessa parte de nós em harmonia com a virtude, que lhe é própria, que constituirá a perfeita felicidade, como já foi indicado. Não explicitamente, mas Aristóteles se refere à sabedoria, que é uma virtude intelectual e superior a todas as demais. Muito bem, e já foi indicado que essa atividade é aquela da especulação. Muito bem, especulação aqui é no sentido filosófico, tá? Não é no sentido de comprar cenoura no cear para vender mais caro semana que vem, depois da geada, entendeu? Tá? Né? Quer dizer, veja, esse parágrafo aqui mata toda a questão, né? Diz assim, olha, então já que existem atividades diferentes, com nobreza diferente, a atividade central da vida é aquela que é a mais alta. E qual é a atividade mais alta? É aquela, presta atenção, hein? Olha aqui, aquela que parece ter origem divina ou que nos permite compreender o divino, que é aquilo que ele chamou na nossa última aula de intelecto, na aula anterior, né? 2 para trás, quando ele explica as funções da alma racional, diz que tem uma que não é humana, que é o intelecto, que é capaz de perceber o divino. Então, se o ser humano tem um pedaço mais nobre, que é esse pedaço que é divino, o intelecto ou o espírito, né, como nós falamos hoje em dia, ou se é uma função da alma humana, mas que permite conhecer o divino, então é essa aí o pedaço no qual devemos portar a vida em função disso aí, e é aquilo que se chama de especulação em termos filosóficos, ou seja, a mente capaz de refletir. É o bioteoréticos, vida teórica, vida de
de análise e de compreensão. Que a felicidade consiste na especulação é aceitável em consonância com as conclusões às quais chegamos anteriormente, em consonância com a verdade, pois a especulação é ao mesmo tempo a forma mais elevada de atividade, uma vez que o intelecto é o que há de mais superior em nós, e os objetos com os quais o intelecto se ocupa são as coisas mais elevadas cognoscíveis. E também a mais contínua, pois somos capazes de pensar com mais continuidade do que somos capazes de executar qualquer ação. A filosofia aristotélica é dualista, e o estagista opera com dicotomias regulares. Aqui ele contrasta avaliativamente a teoria, a especulação, com a praxis da ação. Isso. A teoria é mais nobre do que a prática. Outro sim? Outro sim, supomos que a felicidade deve encerrar um elemento de prazer. Ora, a atividade que se harmoniza com a sabedoria reconhecidamente é mais prazerosa das atividades que se harmonizam com a virtude. Em quaisquer circunstâncias, sustenta-se que a filosofia ou a busca da sabedoria encerra prazeres maravilhosos devido à sua pureza e permanência. E é plausível supor que o gozo do conhecimento é uma ocupação mais prazerosa do que sua busca. Constatar-se-á também que a atividade especulativa detém, no mais alto grau, a qualidade denominada autossuficiência, pois, embora seja verdade que o homem sábio, tanto quanto o homem justo e os demais, não prescinde das necessidades da existência, no entanto, uma vez essas adequadamente supridas, enquanto o homem justo necessita de outras pessoas para as quais, com cujo auxílio ele pode agir justamente, coisa análoga sucedendo com o homem moderado, homem corajoso e os demais, o homem sábio, ao contrário, pode também dedicar-se à especulação sozinho, e quanto mais fizer, mais sábio será. Não há dúvida de que ele estudará melhor com a ajuda de colegas no labor do pensar, mas ainda assim é o mais autossuficiente dos indivíduos. Por outro lado, a atividade especulativa pode ser considerada como a única atividade que é amada por ela mesma, uma vez que não produz resultado algum além do próprio ato especulativo, enquanto no caso de atividades práticas procuramos assegurar alguma vantagem, maior ou menor, que transcende a própria ação. Outro sim, pensar-se que a felicidade envolve ócio, pois nós fazemos negócios para que possamos ter ócio, praticarmos a guerra para que possamos ter paz. Outro sim, pensa que a felicidade envolve ócio, pois nós fazemos negócios para que possamos ter ócio e praticamos a guerra para que possamos ter paz. Ora, as atividades práticas, ou seja, entre as virtudes morais, aquelas que se identificam com a atividade bélica e a política, especialmente a coragem e a justiça, são exercidas na política ou na guerra. Entretanto, as atividades políticas e bélicas parecem ser destituídas de ócio, as bélicas com efeito inteiramente sem ócio, pois ninguém deseja estar na guerra por estar na guerra, nem toma medidas deliberadamente para causar uma guerra. Um homem que declarasse guerra a um estado inimigo simplesmente para produzir batalhas e matanças seria considerado um completo assassino. Quer dizer, a guerra não é alguma coisa que se faz voluntariamente, ou se faz circunstancialmente, mas a busca do conhecimento, ou seja, a vida contemplativa, parte e depende de qualquer coisa. Por isso ela é maior do que a vida militar. É a vida mais alta do que a vida do filósofo é maior do que a vida do militar. Por isso que a casta bramânica está acima da casta guerreira, no modelo das castas hindu. É necessariamente mais alto, é mais importante e mais nobre. Continuamos. Mas a atividade do político também é privada de ócio e visa a assegurar algo que transcende a mera participação na política, ou seja, poder e honras. Ou, aconteça o que acontecer, felicidade para ele e para seus concidadãos, uma felicidade distinta da ação política, evidentemente buscada em que é distinta. Se então, entre as ações virtuosas, ações políticas e marciais se destacam por nobreza e grandeza, que são destituídas de ócio, e ao mesmo fim, que não são desejáveis por elas mesmas, enquanto a atividade do intelecto, que é especulativa, parece tanto ser superior em mérito, quanto não visar a fim algum que transcenda a si mesmo, além de dispor de um prazer que lhe é próprio, o que intensifica essa atividade, e apresenta a autossuficiência, a presença do lazer ócio e isenção da fadiga, na medida do que é humanamente possível. E todos os outros atributos reservados ao indivíduo bem-aventurado são evidentemente aqueles vinculados a essa atividade. Conclui-se que essa será a felicidade completa humana,
desde que seja concebida uma completa duração da existência, pois nada que diga respeito à felicidade pode ser incompleto. Uma tal vida... Desculpe só um minutinho. Vocês estão entendendo que ele está concluindo? Que, afinal de contas, né, o maior de todos os prazeres é o prazer da descoberta né, do mundo especulativo, e que esse é o mais alto ponto a que um ser humano pode chegar. Agora, veja que coisa interessante, que vem agora em seguida. Uma tal vida, entretanto, estaria acima do nível humano. Não seria devido à sua humanidade que um ser humano atingiria, mas devido a algo no seu interior que é divino, e na exata medida em que esse algo é superior à sua natureza composta, é sua atividade superior ao exercício das outras formas de virtude. Tá vendo? Se o homem fosse meramente humano, não conseguiria ter essa atividade do espírito. Portanto, há no homem alguma coisa de divino, que necessariamente como conclusão lógica que não é possível desmentir. Então, veja, embora Aristóteles não tenha feito uma teologia, ele abre, todas as suas conclusões são conclusões que pressupõem a necessária natureza, a necessária influência divina na natureza humana. Quer dizer, o homem que tem a vida especulativa, de alguma maneira, parece-se com Deus. Tá, vamos ver como é que ele continua. Mas não devemos acatar aqueles que nos dizem aqui, né? Não, se então o intelecto... Se então o intelecto é algo divino, se comparado ao ser humano, a vida que se harmoniza com ele é divina se comparada à vida humana. Entenderam? Quero ler de novo essa linha? Se então o intelecto é algo divino se comparado ao ser humano, a vida que se harmoniza com ele é divina se comparada à vida humana. Mas não devemos acatar aqueles que nos dizem que um homem deve alimentar pensamentos humanos, e o mortal ter pensamentos da mortalidade, índole de Tebas, poeta lírico. Mas sim, na medida do possível, nos imortalizarmos e fazer tudo a que um homem é possível para viver de acordo com o que há em si de mais excelso, pois embora isso seja de modesta magnitude, em poder e valor ultrapassa de longe todo o resto. Pode-se inclusive sustentar que esse é o verdadeiro eu de cada ser humano, e isso será a parte predominante e mais excelente, o que resulta ser algo estranho que um homem devesse escolher viver não sua própria vida, mas aquela de um outro. Abdicar da sua condição humana, no que tem ela de divino. A ideia de se transformar num mero cachorrinho, assim, num tamanduá, viver essas conversas, né, de viver de acordo com a sua animalidade e tal, que é o modelo da moderna, é uma história disso aqui é a mais cretina que pode, a ideia mais cretina que alguém possa ter tido, né? Então, veja, quer dizer, quando vem o cristianismo, entre Platão e Aristóteles, está absolutamente pronto para ser incorporado ao Ocidente, né? E essa é a razão pela qual o Ocidente é metade grego e metade platônico e metade cristão, judaico-cristão, porque as coisas estavam todas preparadas para coincidir. É como se com a morte da filosofia grega, com a morte de Aristóteles, fosse substituída pelo advento do cristianismo, como se o destino não deixasse o mundo ficar sem um ponto de luz, e elas coincidem perfeitamente uma com a outra, totalmente. Continuamos, por favor. Pode-se, inclusive, sustentar, aqui, né? Não, ademais, o que eu disse antes encontra aqui também a aplicação. Aquilo que é o melhor, o mais prazeroso a cada criatura, é o que é a própria natureza de cada uma. Em conformidade com isso, a vida do intelecto representa a vida melhor e mais prazerosa para o ser humano, porquanto o intelecto, mais do que qualquer outra coisa, é o ser humano. Consequentemente, essa vida será mais feliz. Porque a vida dos prazeres é uma vida compartilhada por todos os animais também que gostariam de passar o dia inteiro comendo biscoito. Então achar que a sua vida é voltada para prazeres é abdicar da sua condição humana e chamar para si uma condição animalesca. Que é o que faz o Maslow. Que é o que faz o Maslow quando fica conversando com essa conversa de comida. Entendeu? Ele acha que dá para pensar num negócio assim, depois de tudo. Mas não, peraí. Mas tem que começar pensando desde o início, senão não é ser humano. Quer dizer, é o contrário do que, por exemplo, as teorias de limitação modernas acham que estão fazendo. É uma coisa notável, né? Que ninguém presta atenção nisso. Agora, o problema é aquele, né? Você
tem um tipo de ideias que circulam no mundo empresarial, na academia voltada para a empresa, nesses negócios de MBA e tal, etc., que são assim, vergonhosamente pequenos e vergonhosamente precários quando você pega uma Aristóteles assim. Ninguém podia sair por aí estudando nada sem estudar esses 5 livros do Aristóteles. Não tinha que passar um ano fazendo isso, só isso. Depois que você faz isso, tudo é possível fazer, mas antes é muito difícil. Porque como as pessoas estão completamente perderam a noção de dimensão intelectual, então qualquer modismo vem com toda a força. E as pessoas viram assim apenas reprodutoras de modismo. Não que ele só esteja certo o tempo todo, mas ele está levantando os debates corretos, né? É isso que ele faz. Agora ele vai... fazendo as perguntas certas. E agora vamos ver como é que ele fecha aqui na 8, vamos lá. A vida com outro tipo de vida, com outro tipo de virtude, isto é, as virtudes morais... o sujeito que tem a vida, porque lembra, né? As virtudes morais são as quais? São as virtudes em que a fronêsica, a sabedoria prática, que é um pedaço, uma função da mente intelectiva, faz com que o mundo das emoções se submeta. Então, a pessoa que tem uma vida procurando a justa medida, embora ela não tenha nenhuma inteligência contemplativa, vocês lembram, né, que a mente humana tem 5 funções. Tem a função fronêsica, que é a sabedoria prática, tem a função poética, que é a função de saber fazer coisas, tem o nous, que é o intelecto, tem a episteme, que é a capacidade de argumentar demonstrando, e por último tem a filosofia, que é a somatória da episteme com o nous, quando se somam esses dois dá a filosofia. Então, uma pessoa que tem apenas a fronêsica, que está dizendo agora, lembraram, né, do quadro, né? Uma pessoa que tem apenas o conteúdo da fronêsica, ela é uma pessoa com uma vida decente, porém secundariamente. Vamos lá, ele está dizendo isso. A vida com outro tipo de virtude, por outro lado, é feliz somente num grau secundário, já que as atividades morais são puramente humanas. Quer dizer, a justiça, a coragem e as outras virtudes são manifestadas por nós através do nosso relacionamento com nossos semelhantes. Quando observamos o que é devido a cada um nos contratos de prestação de serviço em nossas várias ações, e como em nossas paixões, e todas essas coisas parecem ser assuntos puramente humanos. Além disso, algumas ações morais são consideradas como resultantes da constituição física, e pensa-se que a virtude moral mantém, em certos aspectos, uma estreita afinidade com as paixões. Ademais, a prudência está intimamente ligada à virtude moral, e esta com a prudência, na medida em que os primeiros princípios empregados pela prudência são determinados pelas virtudes morais, e o padrão correto para as virtudes morais é determinado pela prudência. Mas sendo as virtudes morais também vinculadas às paixões, estão relacionadas com nossa natureza composta. Ora, as virtudes de nossa natureza composta são puramente humanas, e, portanto, também são a vida que manifesta essas virtudes, e a felicidade que lhes diz respeito. Bastará aqui dizermos que a felicidade pertinente ao intelecto é independente, pois uma discussão completa da matéria está fora dos limites do nosso presente propósito. Discussão completa se encontra no Tratado da Alma. Que é um dos 5 livros, né? Tá. E pareceria que essa felicidade necessita escasso equipamento externo, ou menos do que a felicidade baseada na virtude moral. Ambas, pode-se admiti-lo, requerem as necessidades essenciais da vida, e isso num grau igual, embora o político tenha, de fato, maiores cuidados quanto às necessidades do corpo e coisas semelhantes. Por isso, nesse aspecto, é possível que haja pouca diferença entre elas. Mas no que tange ao objeto de suas atividades específicas, suas necessidades diferem largamente. O homem generoso necessitará de riqueza para realizar ações generosas, e também é um homem justo para desempenhar suas obrigações, uma vez que meras intenções são indistinguíveis e mesmo os injustos simulam desejar agir justamente. O homem corajoso necessitará de força se quiser executar qualquer ação que revele sua virtude, e o moderado necessitará de oportunidade do teste diante do ceder aos excessos. Caso contrário, como poderá ele, ou o possuidor de qualquer outra virtude, demonstrar que é virtuoso? Debate também qual é o fator mais importante na virtude, se o propósito ou a realização, uma vez que se afirma depender ela de ambos. Ora, a perfeição da virtude claramente consistirá em ambos, mas a realização de ações virtuosas requer muito equipamento externo, e quanto mais for assim, mais grandiosas e mais nobres serão as ações.
Mas estudante no que diz respeito ao que busca sua atividade... O estudante, desculpe, é o estudioso, tá? Estudante que muito pouco adequado à tradição de estudante. A gente pensa em alguém ali no colégio, o professor Brandão, tá? Não é, o estudante é quem? O estudioso, que está dedicando a sua vida a bioteoréticos. Quer dizer, o sujeito que quer ser generoso tem que ter dinheiro. Não, você não pode porque você é generoso, porque fica só um generoso teórico. Agora, o pesquisador, o estudioso, não precisa de nada para ser estudioso. Repare o que ele vai dizer. Mas o estudioso, no que diz respeito ao que busca a sua atividade, dispensa todo aparato externo. Pelo contrário, pode-se quase dizer que bens mudantes constituem uma entrada à especulação. Quanto mais dinheiro tiver, menos estuda. Quanto mais televisão acaba assistir, menos estuda. Quanto mais festas você frequentar, menos estuda. Quer dizer, o sujeito que pode ser completamente pobre e ser um intelectual decente. É completamente pobre, relativamente pobre e ser um intelectual que dá certo. Agora, para você poder ser generoso, ou pelo menos dentro daquele dizia, como é que você distingue o sujeito que é um exibicionista e o sujeito que é tímido? Quer dizer, o sujeito que tem aquele ponto médio. Então, para poder fazer isso, tem que ter o dinheiro, as condições, não para fazer isso. Tá? Essa é a diferença. Embora seja verdade que, sendo um homem e vivendo na companhia de outros homens, ele escolhe dedicar-se à ação virtuosa, de modo que necessitará de bens externos para proceder à sua vida como um ser humano. As considerações que se seguem servirão também para mostrar que a felicidade perfeita é uma forma de atividade especulativa. Os deuses, como os concebemos, desfrutam de bem-aventurança e felicidade. Mas que espécie de ações podemos atribuir a eles? Ações de justiça? Mas não parecerá ridículo imaginá-los celebrando contratos, devolvendo depósitos e fazendo coisas semelhantes? E em seguida ações corajosas, resistindo a terrores e correndo riscos em nome da nobreza e assim agir, ou realizando ações generosas? Mas aqui exibiriam sua generosidade. Além disso, seria absurdo supor que eles possuíssem realmente uma moeda ou unidade monetária de algum gênero. E quantas ações moderadas? O que isso significaria no seu caso? Certamente seria depreciativo louvá-los por não terem desejos maus. Se examinarmos toda a lista, descobriremos que todas as formas de conduta virtuosa parecem insignificantes e indignas dos deuses. E, todavia, que sempre foram concebidos como, para todos os efeitos, vivos e vivendo ativamente, pois não podemos imaginar que estão sempre adormecidos como Endinho. Esse Endinho é uma personagem que se dormia eternamente. É a Selene, que é a lua, né? E ela acariciá-lo no sono. Tá? Ele dormia sem parar. Podemos continuar. Mas no caso de um ser vivo, se eliminarmos a ação e a ação criativa a fortiori, o que restará senão a especulação? A especulação sempre no sentido de especulação filosófica, né? E não... Tá. Conclui-se que a atividade de Deus, que é transcendente e bem-aventurança, é a atividade especulativa. E assim, entre as atividades humanas, aquela que é a mais aparentada atividade divina da especulação será a maior fonte de felicidade. O homem especulando torna-se parecido com Deus. Portanto, é essa a grande fórmula para a humanidade. É o momento mais alto da humanidade. Especulando poderia ser pesquisando alguma coisa? Especulando é filosofando, descobrindo como é nesse sentido, tá? Uma confirmação adicional é que os animais inferiores são incapazes de compartilhar a felicidade porque são completamente privados da capacidade especulativa. A totalidade da vida dos deuses é bem-aventurada e a do homem o é na medida em que encerra alguma semelhança com a atividade divina. Mas nenhum dos animais detém felicidade porque são inteiramente incapazes da especulação. Pois é, a capacidade de rir. Rir é um fenômeno humano que acontece quando você se surpreende. Então, o riso vem da surpresa. Então, o riso na piada vem de que surpresa? Vem da surpresa de a piada ter conseguido relacionar coisas incorrelacionáveis. Então, o que faz a piada ser engraçada é que ela tem um contraste impossível, que ao acontecer você ri. Né? Qualquer piada é assim, pode pegar qualquer uma assim. Né? Pega aí a piada tinha um filhotinho de camarão chorando num canto, assim. Aí perguntaram assim para ele, por que você está chorando, meu filho? Disse, que minha mãe foi um coquetel, até agora não voltou. Foi aonde? Um coquetel. Que horror, né? Por que isso parece engraçado?
Porque o sujeito conseguiu correlacionar a mãe do camarão, a mãe, né, com um coquetel de camarão. Entendeu? Então, essa foi a primeira vez. Sabe? Você sabe a tartaruga que foi assaltada por 3 lesmas? Aí o delegado perguntou assim: a senhora saberia reconhecer as lesmas do assaltante? Assim, não, é que foi tão rápido. Foi tudo tão rápido. Por que é engraçado? Porque a gente acha engraçado a relação impossível entre a rapidez do assalto e a lentidão das tartarugas e das lesmas. Então, o que faz a gente rir é o fato de a gente ter descoberto um contraste. E é por isso que os animais não riem, porque eles não são capazes de fazer essa descoberta, porque ele está dizendo que é a mesma coisa. Tá? Não é isso? Então a piada só tem graça quando ela é assim, quando ela é contraditória, né? Quando ela tem uma, né? Por exemplo, as 2 traças saíram do cinema. Aí uma falou para outra assim: gostou do filme? Falou: não, eu achei melhor o livro. A extensão da felicidade. A extensão da felicidade é, portanto, a mesma da especulação. Quanto mais uma classe de seres detém a faculdade especulativa, mais flui ela da felicidade. Não como um comitante acidental da especulação, mas como algo inerente a ela, uma vez que a especulação é valiosa em si mesma. A conclusão é que a felicidade é alguma forma de especulação. Mas sendo aquele que especula um homem, é imprescindível também o bem-estar externo, visto que a natureza humana não é autossuficiente para a atividade especulativa, carecendo também o ser humano de saúde corporal, alimento e outros itens necessários. Entretanto, ainda que a suma bem-aventurança não seja possível sem bens externos, não devemos supor que a felicidade exija muitas posses ou grandes posses. Mais uma vez o antimago. Muito bem. Pois a autossuficiência não depende de excessiva abundância, e tampouco a conduta moral, sendo possível realizar ações nobres até mesmo não sendo o senhor da terra e do mar. É possível realizar atos virtuosos contando com moderados recursos. O que pode ser observado claramente na experiência, cidadãos particulares comuns não parecem ser menos, porém mais inclinados a realizar atos virtuosos do que déspotas e potentados. Será suficiente se houver disponibilidade de recursos moderados, pois a vida de atividade virtuosa será essencialmente uma vida feliz. Solon, sem dúvida, forneceu uma boa descrição da felicidade ao dizer em sua opinião eram felizes os homens que, moderadamente providos de bens externos, haviam realizado os atos mais nobres e vivido comedidamente, pois é possível para um homem de posses moderadas fazer o que é certo. Anaxágoras, por sua vez, não parece ter concebido o homem feliz como abastado ou poderoso, visto que afirma que não se surpreenderia se o homem feliz estivesse fadado a parecer aos olhos do vulgo um tipo estranho de pessoa, pois a maioria dos homens julgam segundo os bens externos, que é tudo o que são capazes de perceber. Por conseguinte, nossas teorias parecem se harmonizar com as opiniões dos sábios, sendo ele mais sábio do que os sábios. Do que todos os outros, Tais argumentos, portanto, são portadores de um certo grau de certeza, mas é através da experiência prática relativa à vida e à conduta que a verdade é realmente apurada, pois é aí que se encontra o fator decisivo. Temos, portanto, que examinar as conclusões que apresentamos submetendo-as ao teste dos fatos da vida. Se harmonizarem com os fatos, poderemos aceitá-las. Se não for o caso, teremos que considerá-las meras teorias. E parece provável que aquele que busca atividade intelectual e que cultiva o seu intelecto, mantendo-o na melhor condição, é também o indivíduo mais amado dos deuses, pois se tal como é a crença geral, os deuses exercem alguma supervisão sobre os assuntos humanos, será então razoável supor que atraem prazer daquela parte do homem que é melhor e mais aparentada a eles próprios, ou seja, o intelecto, e que eles recompensem com seus favores aqueles indivíduos que têm isso como máximo objeto de estima, uma vez que esses indivíduos zelam pelas coisas caras a eles próprios e agem de maneira correta e nobre. Ora, está claro que todos esses atributos dizem respeito, acima de tudo, ao homem sábio. É ele, então, o mais amado dos deuses. E se assim é ele naturalmente o mais feliz. E temos, assim, uma prova suplementar de que o homem sábio é o mais feliz. E com isso a gente termina a nossa leitura, porque os outros pedacinhos que faltam para o final, temos mais ou menos uma repetição disso que está aí.
E aí eu imagino que vocês tenham conseguido entender, né, perceber o caminho que Aristóteles nos conduziu, né, o que é um livro de um filósofo, né, o que é um filósofo em ação, ajudando a gente a entender, a entrar no mérito das coisas e criando uma compreensão verdadeira daquilo que tem cabimento a gente ver quando a gente olha para uma coisa dessa. Esse é um livro monumental, é um dos mais importantes livros da história da filosofia e da cultura humana. E é um livro para vocês lerem mais outras vezes do que essa, e eu espero que vocês tenham se divertido com Aristóteles e tenham guardado aí alguns desses conteúdos aí para todos sempre. Passamos um pouquinho da hora, eu queria muito agradecer a todos que passaram esses 11 encontros conosco aqui e dizer, né, que ficamos felizes aí de ter vocês conosco e vamos fazer o terceiro passo na direção da compreensão de Aristóteles, que é a metafísica, a partir do início de agosto. Queria muito agradecer a Patrícia, que é a pessoa que faz todo o trabalho pesado e que mantém tudo em dia e que faz toda a parte de editoração aí dos materiais que vocês recebem. Agradecer muito a Célia e o Rolf, que são aqui os nossos anfitriões, né, que fizeram de tudo aqui para que o nosso curso transcorresse aqui sempre perfeitamente, não pouparam esforços para que tudo desse certo. Queria muito agradecer os dois, o Rolf e a Célia, que são aqui os donos aqui do Espaço em Talento aqui. Esperar então ver vocês aí daqui a uns dias, se vocês quiserem, puderem, e lembrá-los, né, que a metafísica agora a gente entra em orgasmos múltiplos a partir desse aqui, porque nós já temos uma base aristotélica suficiente para entender um dos mais profundos e mais complexos livros já escritos, que é a Metafísica de Aristóteles. Então, até lá, né? Muito obrigado a vocês e nos encontramos por aí. São muito simpáticos. Tem aqui, ó, pessoal, a filipeta da Metafísica, caso alguém Deve ser como se fez o outro também, né? Que é o que mais? Olha. Não tem mais aquele outro geral dos cursos de sábado, né? Vamos lá? Você tem por acaso a parte tem? Tem? Tem, costuma ter. Você vai mudar para o... Eu não tenho. Você tem um folheto do expediente? Eu não tenho cabo. Obrigado, hein? Muito obrigado.